Doutor Pedro Boareto, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da FM Raízes. Bom dia. Doutor, e o que o senhor preparou para os nossos ouvintes e também para os nossos internautas nessa quinta-feira? Tony, graças à audiência da FM Raízes, eu tenho recebido diversas mensagens, tanto pelo WhatsApp como pelo próprio Facebook e Instagram, onde as pessoas nos procuram para trazer algum tipo de problema, de questionamento, de temas que nós tratamos aqui e alguns que nós não tratamos. Desses que nós não tratamos, o mais recorrente é referente à questão da pensão alimentícia. E é sobre isso que falaremos hoje aqui nesse programa. É um assunto bastante discutido mesmo, né, Marquinhos? Onde vários casais, ex-casais, né, Pedro, depois que se separam e têm os seus filhos, acabam discutindo e muitas vezes vão à justiça para poder ter esse benefício, ter esse direito de receber a pensão do filho ou da filha, né? Exatamente. A pergunta que eu sempre recebo é a seguinte: mas Pedro, quanto eu terei que pagar ou quanto eu receberei de pensão alimentícia? Essa é a grande preocupação de quem vai pagar e quem vai receber. A gente sabe que a jurisprudência, o entendimento do Poder Judiciário é no sentido de estabelecer 1/3 sobre os rendimentos, né, de quem tem aí uma renda fixa ou uma porcentagem sobre o salário mínimo, de quem de repente está desempregado ou não tem uma renda fixa, é autônomo, tem uma outra atividade. A pensão alimentícia, ela sempre é fixada com base no binômio que nós denominamos necessidade e capacidade. Necessidade de quem vai receber e capacidade de quem vai pagar. É sempre analisado esse binômio. Só que dentro desse binômio necessidade e capacidade, dentro da remuneração, existem alguns questionamentos que também realizam referente mas a verba, ela incide, a pensão, ela incide sobre quais verbas que o meu ex-marido recebe ou o pai do meu filho recebe, né? Basicamente, sobre o salário, incide esse 1/3 ou 33,33% exclui os descontos legais, INSS, imposto de renda e contribuição sindical. Só que o que ocorre? Sobre as verbas indenizatórias, as chamadas verbas indenizatórias, também não incide a pensão alimentícia. Eu trouxe aqui até alguns exemplos de questões de verbas indenizatórias, por exemplo, vale transporte, vale refeição, aviso prévio, reembolso, auxílio moradia, e isso não incorpora a pensão alimentícia, né? Não incide sobre esses 1/3 ou esses 33,33% da pensão alimentícia. E sobre as férias? E sobre as férias? Sobre as férias incide. Verba rescisória, fundo de garantia e o PLR, que é a participação no lucros e resultados, também não há incidência, exceto se restar demonstrado perante o Poder Judiciário que quem recebe tem uma extrema necessidade, né, em contar com esse valor. Se ficar efetivamente comprovado, isso o Poder Judiciário tem estabelecido uma exceção a esses casos. Outra pergunta, Tony, muito frequente que é realizada é com relação, mas até quando eu tenho que pagar a pensão ou até quando eu vou receber a pensão? A pensão, na verdade, ela termina em tese com a maioridade. Aos 18 anos, né, cessaria o direito à pensão. Só que, como toda regra, tem as exceções, né, como no caso de extrema necessidade, né, de repente uma pessoa que precisa de atenção especial ou tem uma necessidade especial, né, já há decisões no sentido de prorrogar um pouco mais. O estudante, né, que é o exemplo mais comum. 18 anos, tanto o filho como a filha? Sim. É o exemplo mais comum na questão do estudante, né? Então, esses são casos onde
prorrogaria-se a pensão até o término do estudo ou, de repente, até cessar essa necessidade especial de alguém naquele determinado momento, após completar 18 anos. E Pedro, o pai pode parar de pagar essa pensão para o filho automaticamente quando ele completa os 18 anos? Não. Obrigatoriamente, quando o filho completa 18 anos, o pai necessita ingressar com uma ação judicial e comprovar efetivamente que o filho, filha ou a quem ele paga não necessita mais desses alimentos. Pedro, um problema recente é com relação ao que todos nós estamos tendo que enfrentar aí, as dificuldades da Covid. Nesse caso aí, o pai pode parar de pagar a pensão e tentar justificar aí que estamos na pandemia ou não? Excelente pergunta, Marquinhos. Não, infelizmente, né? Ou felizmente, infelizmente para quem paga e felizmente para quem recebe. Não, não pode. Até porque, com a pandemia, a necessidade de quem recebe também aumentou, né? Então, infelizmente, não pode justificar, não, estamos em pandemia, eu vou simplesmente deixar de pagar a pensão alimentícia. O que ele pode fazer é se socorrer ao Poder Judiciário, explicar as suas reais necessidades, né, que é a diminuição da sua renda, como por exemplo, e pedir uma autorização para o Judiciário para que essa pensão seja reduzida. Mas simplesmente deixar de pagar, não. Agora, eu não sei, eu estou perguntando porque eu não sei, pode ser até a dúvida de muitos ouvintes aí. Até mesmo, graças a Deus, eu não tive que passar por esse, por esse inconveniente. Podemos, né, também dizer para o lado positivo e negativo. Suponhamos que eu tenho uma renda e ela é determinada nesse 33,33% em cima do líquido do que eu recebo dessa renda. E suponhamos que o meu salário é diminuído, eu tenho que entrar com uma ação judicial para comprovar que houve uma diminuição na minha renda, ou automaticamente já se baseia pelo olerite, né, pelo contra-cheque? Se é estabelecido por porcentagem, diminuindo o valor do salário, vai diminuir também a questão da pensão. Automaticamente ela diminui. O grande problema aí é quando é fixado de outra forma, como por exemplo salário mínimo. Aí sim você tem que ingressar com uma ação, né, comprovando que houve uma redução do seu rendimento, para que o judiciário reduza também o valor da pensão. Pedro, mais alguma coisa para a gente acrescentar a respeito desse tema? Mais duas questões, Tony, principalmente que também me perguntam bastante com relação a quando que eu posso ingressar com uma ação de cobrança, ou seja, de execução dessa pensão que tem atraso. Preciso esperar 3 meses? Na verdade, não. Se atrasou 1 mês, já é possível o ingresso da ação de execução de alimentos, que nós denominamos, para que quem deve venha a pagar não só aquela pensão referente a esse mês, né, que está em atraso, como também todas as prestações, os alimentos que venceram no transcurso do processo. Então ele tem que pagar não só a questão do atrasado, mas como também todas as prestações vencidas no curso do processo. Outra questão também, que até por isso que eu acho que muita gente confunde essa situação de 3 meses, né, é que os ritos processuais no processo de execução de alimentos, eles são distintos. Ou seja, se você executar até 3 meses, as 3 últimas pensões alimentícias atrasadas, o rito é sob pena de prisão. É o chamado devedor insolvente, no caso da prisão civil por dívida de alimentos. As 3 últimas pode ser, e mais as que venceram no curso do processo. Essas são cobradas sob pena de prisão. As demais, vamos, por exemplo, se tiver 10 parcelas atrasadas, as 3 últimas serão cobradas mediante a prisão e as 7 anteriores serão cobradas mediante penhora, ou seja, vai buscar algum bem ou alguma outra forma de tentar saldar aquela obrigação. Para que tudo isso aconteça, e isso é até um recado que eu deixo aqui para todos os nossos ouvintes, para que alguém possa cobrar
pedir a exoneração, ou seja, para que não pague mais, ou até mesmo para que peça a redução ou o aumento da pensão alimentícia, é indispensável o termo de fixação da pensão. O que é esse termo? Quando a pessoa ingressa com ação para fixar a pensão, tem uma decisão do juiz que estabelece essa pensão. É uma sentença que nós denominamos. Esse documento é de extrema importância para que a pessoa possa pedir a revisão, a exoneração e também a revisão, a exoneração e também para que ela venha, de alguma forma, discutir tudo que foi tratado naquela situação dos alimentos. Esse tema é documento essencial. E o que acontece dentro do Poder Judiciário hoje? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele fez um convênio e o arquivo geral, ele fica na cidade de Jundiaí. Então todos os processos do Estado ficam aqui em Jundiaí. E processos que nós denominamos processos físicos, tá? E o que ocorre? Se a pessoa não tem esse documento, essa sentença estabelecendo, ela precisa ingressar com o pedido para desarquivar esse processo. Isso tem demorado um tempo, né? Então causa um grande transtorno para quem, de repente, precisa, com uma certa urgência, de um aumento ou cobrar ou até mesmo deixar de pagar. Então, para quem tem aí uma pensão já estabelecida, é essencial que guarde essa sentença que instituiu a pensão, porque isso será essencial aí para utilizar para qualquer hipótese dessa que nós mencionamos. Pedro, só vale ressaltar que no caso da pensão alimentícia, não é só o pai que paga, né? Muitas vezes a criança, o filho fica com o pai e quem acaba tendo que pagar essa pensão é a mãe, né? Exatamente. A questão da pensão, ela não é uma obrigação exclusiva do pai, né? Ela é uma obrigação, né, tanto do pai quanto da mãe. Quem permanece com o filho, a pensão alimentícia, na verdade, é um direito do filho. O pai ou a mãe recebem esses alimentos em nome do filho, mas quem é o detentor desse direito é o filho. Então, quem fica com o filho é quem terá direito a receber, em nome do filho, essa pensão. Doutor, mais alguma pergunta, Marquinhos? Pode? Uma dúvida. Suponhamos que a pessoa ela é registrada, tudo certinho, CLT e tal, tem como comprovar a renda, determinação, tanto você vai ter que pagar e tal. Agora, se a pessoa ela exerce alguma atividade autônoma e não tem assim como uma determinação de renda, às vezes a renda naquele mês é alta, às vezes é baixa, às vezes é até zerada, como é que funciona relacionado a isso, quando a pessoa se encaixa nesse quesito aí? Nesses casos, o Poder Judiciário tem estabelecido a pensão com base no salário mínimo, uma porcentagem ou até mesmo o valor do salário mínimo. Isso, quem vai ingressar com ação pedindo esses alimentos nesses casos, precisa comprovar que a parte que vai pagar tem condições e também as necessidades da criança. Porque, Marquinhos, é muito interessante essa tua colocação, porque hoje as pessoas tentam, né, se esconder aí atrás do desemprego ou da informalidade para deixar de pagar pensão. E o Poder Judiciário tem sido muito rigoroso com relação a isso. Até mesmo porque hoje a pessoa deixa de pagar a pensão, fala que não tem a menor condição, mas vive postando em redes sociais foto em restaurantes, viagens. Fica dando, né, tiro no pé, né? Então, é um meio de prova muito utilizado hoje dentro do Poder Judiciário. Doutor, nós recebemos uma pergunta aqui. Bom dia, a guarda dos meus filhos ficou com o pai, mas no dia que eu fiquei de assinar para passar a guarda para ele, ele abriu mão da pensão e assinou tudo. Agora voltou a pedir e estou tendo que pagar, mesmo não tendo trabalho fixo. Ela gostaria de parar de pagar ou apenas diminuir. Isso é possível? Parar de pagar? Não, ela disse, eu não quero parar de pagar, apenas diminuir. Diminuir ela consegue, com toda certeza ela consegue. O que acontece, pelo que é o exemplo claro do que a gente estava falando anteriormente, o direito aos alimentos não é do pai. O pai simplesmente, nesse caso, não pode falar, não quero receber a pensão,
porque é o direito dos filhos, né? O que o pai, nesses casos, as partes podem estabelecer é que naquele momento os alimentos ficam dispensados sem prejuízo de discussão futura, que é exatamente o que está acontecendo no caso. Mas se ela está tendo dificuldades em pagar a pensão alimentícia, ela consegue sim uma redução para isso, né? Até aproveitando uma pergunta que foi feita até por um dos nossos internautas, o Edson Morato, que colocou certa vez que se a pessoa não tem condição de pagar, né, como que ela vai contratar um advogado? Na verdade, aí são duas opções. Ou ela contrata o advogado para fazer, se ela tiver condições para reduzir esse valor, ou ela também pode contar com um convênio da OAB São Paulo, com a Defensoria Pública, onde as pessoas que não têm condições financeiras podem se socorrer de um advogado que nós denominamos, né, popularmente conhecido como advogado do Estado, mas é um advogado que mantém um convênio com a Defensoria Pública do Estado e que realizará esse serviço de forma gratuita para aquela pessoa. Tá certo, então. Doutor, o Luiz de Campos Pacheco também mandou uma pergunta aqui. Eu acho que, não sei se você vai conseguir responder ele agora, mas podemos já deixar como um tema. Ele mandou a seguinte pergunta. Bom dia, Tony, Marquinhos, doutor Pedro. Ele já completou 50 anos de idade e ainda não deu a entrada na aposentadoria, mas ele já tem mais de 36 anos de trabalho. Ele gostaria de saber se ele entra nessa nova lei ou ele tem direito à antiga lei. Na verdade, Tony, como ele não deu entrada, ele vai se aproveitar da legislação no momento em que ele ingressar com o pedido, né? Então, é um caso específico, é claro que precisa de uma análise mais específica sobre o caso, sobre a documentação que pode ser apresentada, mas de certa forma ele vai se aproveitar da situação, da legislação no momento que ele ingressar com o pedido, né? Pelo que me parece, não ingressou ainda com o pedido. Não entrou com o pedido. Então, quando ele ingressar com o pedido, ele vai ter que obedecer à legislação daquele período. Ver se tem direito adquirido. Tudo isso vai ter que ser observado. Né? Muito embora na questão previdenciária, essa questão de direito adquirido é muito discutida e muito relativa, né? Então, por isso que é bom tomar muito cuidado e procurar um profissional, né, da área previdenciária para que ele se aconselhe e até mesmo possa ser bem orientado com relação a isso, porque hoje é de suma importância, principalmente para quem está planejando uma aposentadoria ou que está pensando aí se é o momento ou não de pedir, de ingressar com pedido, que procure um profissional da área previdenciária, até porque hoje existem até cronogramas de aposentadorias que são realizados por profissionais específicos. Aqui em Capivari, nossa cidade, temos diversos profissionais que realizam esse serviço e é algo muito interessante para esse momento que nós estamos vivendo. Pedro, mais uma pergunta a respeito do tema de hoje. Nosso ouvinte mandou a seguinte pergunta. O meu filho não conseguiu pagar a pensão e o juiz determinou que o avô pagasse. Ele pergunta se isso está certo. Na verdade, existe previsão legal para isso e tem ocorrido com grande frequência. Quando quem vai receber a pensão, quem tem o direito a receber a pensão, não consegue, de hipótese alguma, receber de determinada pessoa, né, ele pode, que é o pai ou mãe, ele pode também se socorrer aos avós, né, demonstrando que os avós teriam condições, e isso se estende, esse benefício se estende em prol do menor, mas também contra os avós. Então não existe irregularidade nisso não. Doutor, nós queremos agradecer a participação hoje aqui no Primeira Página. Também a Silvia mandou outro questionamento. Silvia, nós vamos encaminhar para o Dr. Pedro Boareto, é a respeito do DPVAT, um tema também que pode ser abordado futuramente. E assim que o doutor responder, viu, Silvia, a gente encaminha para você. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima quinta-feira. Eu que agradeço, Tony, Marquinhos. Ótima quinta-feira a todos os ouvintes internautas e até semana que vem. Desde já, bom final de semana. Igualmente.